A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. E a nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens se intitula Deus aquieta as almas que sofrem. O texto bíblico de hoje se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12. Aqui nesta passagem, o apóstolo Pedro menciona o Salmo 34, que foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, quando estava na presença do rei Abimeleque, ele fingiu que estava louco. E por isso Abimeleque o mandou embora. Então, depois dele sair, Davi escreveu este Salmo 34, que é a referência desse versículo que vamos ler agora, que diz assim: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Queridos, quando nós vemos a história de Ana, que é o tema da lição desta semana, nós vemos que mesmo diante de tanta perseguição e zombaria por parte de Penina, ela se manteve como uma pessoa justa, honesta, né? E em nenhum momento ela partiu para discussões. Muito pelo contrário, ela ficou calada. Ela sofreu calada. Mas ela colocou tudo nas mãos de Deus. Pois os justos, queridos, são postos sob a proteção especial do Senhor, ainda que tenham a sua cota de cruzes que tenham carregado neste mundo, e que haja todas aquelas pessoas que os odeiam. Mesmo amparado pelas misericórdias do céu, ou atacado pela maldade do inferno, as aflições dos justos, queridos, devem ser muitas neste mundo. Porém, quaisquer que sejam as tribulações que lhes sobrevenham, não ferirão a sua alma, porque Deus os guarda para que não pequem quando estiverem aflitos. Nenhum homem está desolado, senão o que Deus abandonou, pois vive no caminho do mal. O sofrimento, queridos, faz parte da nossa vida. Viver é sofrer. Jesus mesmo nos alertou que neste mundo nós teríamos muitas aflições. Mas o que precisamos, queridos, é aprender a enfrentá-lo com muita fé, com confiança em Deus. Pedro escreveu a sua carta para os crentes que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Era um sofrimento injusto. Como já comentei, ele cita uma passagem do Salmo 34, que nos revela 3 certezas maravilhosas que nos encorajam em tempos difíceis. Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. As tribulações fazem parte da vida cristã. Elas são designadas por Deus e devem ser esperadas pelo crente. Deus vê e conhece a nossa luta. Por isso, queridos, devemos enfrentar as tribulações com fé e esperança. Segundo, Deus ouve as nossas orações. Nas tribulações, devemos recorrer a Deus em oração. O sofrimento nos empurra para a oração. E temos aí a garantia que a oração de um crente aflito jamais deixará de ser ouvida. E terceiro, Deus lida com os nossos inimigos. Deus está contra aqueles que praticam maldades. Ele é o protetor e o defensor do seu povo e de todos os seus escolhidos. Então, queridos, eu te aconselho, faça como Ana. Entregue a sua causa ao Senhor e descanse nele. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira.